Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes. Agora nós vamos dar prosseguimento para a nossa queridíssima aula de arquitetura MSX. E hoje, meu irmão, hoje nós vamos falar do tema mais aguardado e talvez o tema mais legal de todos quando a gente fala arquitetura MSX, que é o nosso amado VDP, meu amigo, TMS 9918 e TMS 9928. Hoje a nossa aula vai se restringir aos VDPs do MSX1, de novo. Vamos aprender primeiro a engatinhar, depois vamos aprender a correr. Isso não significa que no futuro nós não vamos falar sobre os VDPs 9938 e 9958 que estão na arquitetura MSX2. Então hoje nós efetivamente terminamos as portas da PPI, não temos mais o que falar sobre PPI. Então vamos falar sobre VDP, amigão, VDP, finalmente! E quando vocês aprenderem VDP, vocês vão ver que vocês vão começar a fazer macetes muito maneiros. E, obviamente, vocês notaram que eu tô muito bem vestido hoje. Olha aqui, ó. Eu tô bem vestido hoje porque eu sou um verdadeiro escovador de bytes. E os verdadeiros escovadores de bytes vestem a camisa. E essas camisas estão disponíveis no debytecreator.com.br. Dá uma olhadinha lá na loja, ver se tem alguma bugiganga que você goste. E ajude o canal. Então vamos embora, pessoal. Vamos pra aula de VDP hoje. Porque essa aula talvez seja a aula mais legal do canal até hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, galera. De novo, vamos engatinhar aqui no VDP 9918 e 9928, que são os VDPs aí do MSX1, e vamos começar tentando entender o que é o V9928. Por que eu não botei 9918 aqui? O 9918, ele é um CI que ele foi usado muito no início e foi rapidamente substituído pelo 9928. Isso significa que a possibilidade de você abrir um MSX e ter o 9928 no lugar do 9918 é muito maior, por isso a gente vai falar com ele. Mas não se preocupe, porque eles são essencialmente quase a mesma coisa. O 9928 teve algumas resoluções de bug, algumas funcionalidades extras, mas o 9928 é totalmente compatível com o 9918 e praticamente tudo que eu ensinar aqui para vocês vai valer tanto para o 9918 quanto para o 9928, então fiquem tranquilos. E o 9928 ele é um CI que tem todos os circuitos miniaturizados. CI vem de circuito integrado, então tem um monte de circuito lá que foi miniaturizado e integrado dentro de um único chip, que é responsável pela exibição do vídeo nos aparelhos que possuem esse circuito integrado. Então o 9928 ele não é exclusivo do MSX, tem um monte de máquina que usa o 9928 aí, se eu muito me engano o Master System usa, o SG-1000 usa, tanto é que é muito fácil você criar aí conversores, né, dos joguinhos de SG-1000 e do Master System para MSX. Inclusive, recentemente tem até umas mágicas aí, pessoal usando o WonderTang para implementar por FPGA a conversão, né, e aí tem as plaquinhas lá do truco para você rodar joguinhos de SG-1000 e de Master System no MSX. Isso é possível porque o VDP é igual. O MSX também pode interagir com o 9928 usando duas portas, que a gente chama porta de comando e uma que a gente chama porta de dados. Eu não vou mostrar para vocês essas portas agora, porque tem uma parte muito interessante que a gente precisa falar quando a gente for falar das portas, e eu vou tocar nesse assunto um pouco mais tarde. O que você precisa saber agora é que existem duas portas. Uma porta de comando, que é a porta que executa os comandos quando nós pedimos, e uma porta de dados, que é uma porta que pega os dados lá e usa, e vocês vão entender por que nós precisamos dessa porta de dados também mais para frente. Por enquanto, só fica ligado que nós precisamos dessas duas portas. Uma coisa que muito importante é que o MSX ele tem uma memória dedicada de 16K só para vídeo, que a gente chama de VRAM. Então, uma coisa que os novatos costumam se enrolar muito é quando a gente está falando dos 64K de RAM do MSX, que é acessível pelos i80 e é a RAM que nós usamos nos nossos programas, e a VRAM, que são 16K de memória, que não é acessível pelo processador Z80, mas é acessível pelo nosso queridíssimo V9928. Então, mais pra frente aí vocês vão ver que a gente vai ter uma demo de código para tirar um pouco, desmistificar um pouco essa coisa, porque normalmente o pessoal, quando fala de endereçamento de dados, o pessoal se enrola muito, porque uma coisa são os endereços de memória RAM, que aí a gente está falando de 64K, e os endereços de memória VRAM, que aí a gente está falando dos 16K. Mas vocês vão entender logo no próximo slide, porque o próximo slide é uma demo onde a gente vai demonstrar isso. Então é muito importante a gente saber que RAM e VRAM são circuitos diferentes e que são acessados por endereçamentos de memória diferentes. E agora vamos fazer a demo aqui da leitura da RAM e da VRAM para vocês verem que isso que eu falei aí da memória é verdade. Os exemplos de hoje, como sempre, estão no github.com/debatecreator. Lembrando que como essa é uma aula de arquitetura MSX, nós temos aqui o nosso repositório MSX Arquitetura,
que é o repositório onde nós vamos baixar o código de hoje. O código de hoje ele está nessa pastinha aqui, que é VDP. Nós vamos ter todos os códigos do VDP vão estar aqui dentro. Dentro dessa pastinha, o exemplo que eu vou apresentar para vocês agora é esse exemplo aqui. O PK, VPK, que é POK e VPOK, são comandos do BASIC para a gente fazer acesso à memória RAM, no caso o POK, e o VPOK para a gente fazer acesso à memória VRAM. Lembrando que esse código aqui, POK e VPOK, é um código muito parecido ao nosso presente de Natal do ano passado, do ano retrasado, 2022, onde nós criamos para vocês um monitor. Foi o nosso monitor assembly, que está aqui na nossa pastinha MSX Basic, no repositório MSX Basic, na pastinha ASM Monitor. Esse cara aqui tem o código-fonte disponível para vocês baixarem e usar, mas existe uma outra alternativa para você consumir esse cara aqui também, que é o nosso programa de patrocínio, que fica no patreon.com/debatecreate. Nós temos a opção de comprar os nossos discos, os nossos Thank You Discs. E o nosso primeiro Thank You Disc, que foi esse disco aqui, ó, ele tem lá o monitor assembly já com disquete pronto para você usar no seu emulador, na sua máquina real, e custa apenas $3, ou na taxa de hoje aproximadamente uns R$15. Então, se você quer remunerar o meu código, uma opção que você tem é vir aqui na opção compras do nosso Patreon, patreon.com/debatecreate, e comprar um disquete para ajudar o Manelzinho. Ou, se você preferir, você também pode assinar o nosso programa de Patreon, assim como os nossos amigos aqui, nossos membros pagantes, que são o Romulo de Almeida Alves, o Vanderlei Seixin, o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Clemer CSA e o Léo Manes. Eles pagam $1 por mês, e esse $1 por mês, além de dar todos os benefícios do programa de patrocínio, como o FTP exclusivo, acesso antecipado aos vídeos, também permite que você adquira esse disquete na seção compras, totalmente na faixa. E esse é o nosso The Byte Creator Pass, para você poder baixar os nossos Thank You Discs de graça. Então, pessoal, chega de churumelas e vamos ao código. Dentro da pastinha PK-VPK, que é POK e VPOK, nós temos aqui o AutoExec.bash, e esse é o cara que nós vamos trabalhar hoje. Então, como eu disse anteriormente, esse código ele é muito parecido lá com o nosso monitor, com a diferença que nós só temos dois comandos nesse cara. O comando P, que é o comando que faz o PIC, que para quem não conhece ainda no MSX Basic, o comando PIC permite que você veja uma determinada área da nossa RAM. E nós temos aqui o comando VPIC, na opção V. E esse comando VPIC, V vem de VRAM, então ele olha lá os 16K da VRAM, e acho que fica muito claro que são coisas diferentes, até porque se fossem coisas iguais, nós não precisaríamos ter dois comandos. Então só o fato de ter um comando PIC e um comando VPIC já é uma pista muito grande de que a gente está olhando coisas diferentes. E aqui a gente cria um promptzinho para a pessoa entrar um dos comandos. Aqui a gente não aceita comandos menores do que 0, então a gente volta aqui para o Line Input. A gente volta para a linha 110, que é essa linha aqui, caso a pessoa digite um comando vazio. E aqui, ó, eu pego qual comando que eu estou usando. Esse comandinho MIDI aqui é um comandinho de tratamento de strings do nosso queridíssimo MSX Basic, que pega uma string e faz uma substring baseada em uma string. Então eu estou dizendo para ele aqui, ó, o Basic pega na string A1 o que começar na posição 1 com o tamanho 1. Ou seja, se eu entrar um comando aqui P alguma coisa, ele vai pegar esse P aqui, que é o do PIC. E aí ele coloca nessa variável $, que é a variável que tem lá, vai determinar para onde nós vamos no nosso programa. Então, se o cara digitar P maiúsculo ou se o cara digitar P minúsculo, nós vamos fazer o comando PIC. Se o cara digitar V maiúsculo ou se o cara digitar V minúsculo, nós vamos para o comando VPIC. E se o cara digitar E maiúsculo ou E minúsculo, eu vou finalizar o programa. E caso ele não digite nenhum desses comandos, eu vou imprimir para ele. Primeiro eu vou dar um beep aqui, que é um comando do Basic, que toca uma corneta lá no Basic. Vamos imprimir para o nosso usuário que o comando que ele entrou foi inválido e vamos voltar
para a linha 20, que é esta linha aqui. Ou seja, nós vamos imprimir o prompt mais uma vez para o nosso usuário. Então agora, pessoal, vamos começar a observar aqui as subrotinas. Como vocês podem ver, nós temos 3 subrotinas. A subrotina mais fácil de todas é que está no GoToSub na linha 3000, né? Que aqui tem um Goto 3000. Esse Goto 3000 nós temos o final do programa. A gente religa as teclas de função do usuário, limpa a tela e termina a execução do programa. Comandinho End finaliza o programa. O grande suco do programa está nessas 2 subrotinas aqui. A subrotina que executa o comando pick, que é no nosso queridíssimo linha 1000, e a subrotina que executa o comando vpick, que é na nossa queridíssima subrotina 2000. Vamos começar pelo comando pick aqui. O que a gente faz quando a gente vai no comando pick? A gente primeiro pega o que o cara digitou no comando a partir da posição 35, ou seja, vamos supor que ele entrou, por exemplo, pick e o endereço 4000. Então aqui, teoricamente, é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3. Então ele vai pegar 4 com 5 posições, ou seja, ele vai pegar tudo isso aqui. Então ele vai pegar 3 com 5 posições. Então ele vai pegar 1, 2, 3, 4. Vai pegar isso aqui. E aqui, ó, a gente pega esse valor que a gente pegou aqui, que foi o 4000. Ele até vai pegar um espaço a mais aqui, mas irrelevante para o nosso caso. E vamos concatenar ele com EH. Por quê? Porque os endereçamentos de memória, normalmente, a gente começa com hexadecimal. A gente escreve endereço de memória em hexadecimal. Então esse 4000 aqui, na verdade, significa 16K, ou seja, 16 vezes 1024. Se não me engano, dá 16.385, algo assim. Mas enfim. A gente concatena isso aqui com EH para a gente fazer aqui um valor chamado EH4000. E aqui a gente usa essa funçãozinha val. O que essa funçãozinha val faz? Ela pega o que está dentro de uma string e transforma em um valor. Então, quando a gente der o print nesse cara aqui, vocês vão ver que, na verdade, a variável o que ela vai ter ali dentro é o valor de hexadecimal 4000. Vai ter os tais 16.300 e pouco lá, que nós digitamos aqui no 4000. E aí, o que ele vai fazer aqui, nesse trecho de código, nesses 2 for, é onde ele vai montar efetivamente a tela para o usuário que vai mostrar os endereços de memória, porque nós não vamos mostrar só um endereço de memória, nós vamos mostrar no mesmo modelinho lá do nosso queridíssimo monitor assembly. Nós vamos pegar vamos imprimir ali o valor hexa do que está dentro do endereço de memória que nós estamos pokeando aqui. E a gente vai fazer isso J, que para quem não sabe, J são linhas, né? Quando a gente está falando de matrizes, eu não falei ainda de matrizes lá na aula de algoritmos de estrutura de dados, mas a gente vai chegar lá. Mas é de prática, quando a gente está trabalhando com matrizes, a gente usa I para as linhas e J para as colunas. Então aqui a gente vai desenhar 8 colunas e a gente vai fazer isso 3 vezes, de 0 a 3 a gente vai fazer 4 vezes, ou seja, nós vamos primeiro imprimir os 4 valores na linha que estão na memória e depois nós vamos imprimir aqui, ó, o char desses valores para a gente poder ter o conteúdo numérico que está dentro lá desses 4 bytes de memória e ter a visualização ASCII do que está dentro da memória. Isso é útil para a gente ver se tem algum texto ali dentro, se tem alguma coisa que faça sentido, porque em alguns momentos, alguns trechos de memória a gente coloca lá as nossas queridíssimas strings, né? E aqui a gente pode ver o que string está dentro lá. E aí a gente pula para o próximo endereço de memória, né? Como aqui nós imprimimos os primeiros 4, a gente pula 4 endereços, para na próxima linha, quando a gente for desenhar lá a próxima linha, né? A gente imprimir mais 4 endereços. E aí aqui a gente finaliza a subrotina, esperando uma entrada do usuário. Se ele não entrar ESC, isso aqui é um ESC, se ele não entrar um ESC, eu vou ficar rodando aqui dentro, até que ele digite ESC e vou ficar imprimindo a memória infinitamente, até que ele digite um ESC lá, para sair da visualização. Vamos rodar o código aqui nesse ponto, só para vocês verem a função do pick em ação. Então vou criar aqui um novo terminal. Vou entrar lá no PKVPK e vou dar a nossa bateriazinha make, que a gente já está careca de saber como funciona. Então, para seguir o mesmo exemplo, vamos dar lá o nosso pick 4000 para fazer
a visualização do endereço EH4000. O endereço EH4000 é esse E5 aqui. E o E5 em ASCII significa isso aqui. E assim sucessivamente. Então aqui é 4000, 4001, 4002, 4003 e aqui o 4004. Isso é indicado aqui na linha. O primeiro endereço da linha é sempre indicado aqui. E aqui de novo nós temos as representações ASCII de cada um desses nossos códigos aqui. Então, comparando com o nosso código, esse aqui é o J, que eu mostrei para vocês, que é a linha. E essas aqui são as colunas, onde nós escrevemos cada um dos nossos valores e os valores respectivos ASCII aqui. Até aqui nenhum problema, né? Agora vamos ver, nesse caso aqui, vamos dar um ASCII. E agora vamos tentar dar um VPIC no mesmo endereço. Olha lá, nós temos uma função ilegal em 2050. O que a gente tem lá na linha 2050? Lá na linha 2050, a gente tem aqui ó, a impressão do valor 4000. Só que lembra que eu falei para vocês que 4000 é 16K? Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente for lá na calculadora do programador, vamos lá em Hexa e digitar 4000, esse valor é 16.384. Só que olha só que coisa esquisita. A gente conseguiu fazer o PIC em 16K, porque 16K na memória RAM é a página 1 da nossa RAM. Lembrando que as páginas começam em 0, né? A página 0 vai de 0 até 3FFF e a página 1 começaria em 4000. Mas você tem a página 1 na nossa queridíssima RAM, porque a nossa RAM tem 4 páginas. A nossa queridíssima VRAM, como começa em 0 e vai só até 3FFF, você não consegue ver esse valor 4000, porque ele não existe na VRAM. Então daí a gente conseguiu provar, usando o nosso queridíssimo aplicativozinho aqui escrito em Visual Basic, que a nossa VRAM tem apenas 16K, que a nossa RAM tem 64K, e que o mesmo endereço, como por exemplo o endereço 4000, pode significar uma coisa na VRAM e outra coisa na RAM. Aliás, o endereço 4000 não, né? Porque como o endereço 4000 aqui não existe na VRAM, ele nunca vai significar nada na VRAM. Mas o endereço, por exemplo, o endereço 3FFF, que existe em ambas as memórias, podem significar coisas diferentes, dependendo se você está lendo esse valor da RAM ou se você está lendo esse valor da VRAM. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do festival dos VPOKs, dos PICs, para ensinar para vocês como funciona o nosso queridíssima memória RAM e memória VRAM. Isso é apenas a pontinha do iceberg de aprender sobre o VDP. Muito em breve a gente vai continuar andando no VDP, ensinando muito mais. E se você quer ficar com um escovador de bytes elegante, se você quer ficar bonito e bem vestido, como eu estava no início do vídeo, faça aqui como o nosso amigo, o Franklin Almeida, que comprou a nossa queridíssima camisa, o The Byte Creator, mandou a foto pra gente e está divulgando aí nas redes sociais. Então, se você comprou uma camisa do The Byte Creator, thebytecreator.com.br, manda foto pra gente colocar aqui nos vídeos, divulgar e também divulgar nas redes sociais. E não esqueça de ficar um cara elegante e se tornar um verdadeiro escovador de bytes, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa. Então, muito obrigado, um enorme beijo e seja feliz!